Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Um imbecil desses patos que vem me criticar aqui no canal me desafiou a falar do Bolsonaro na Globo News. Porque ele acha que ou eu estou me concentrando demais em atacar o Bolsonaro, e aí ele é um masoquista, gosta de ver eu batendo e ver o herói deles apanhando, ou o cara acha que o Bolsonaro foi bem, e por isso que eu não estou falando. Realmente, galera, se eu ficar me concentrando aqui a só bater no Bolsonaro, perde até a graça. Porque apesar de eu apresentar aqui vários argumentos com fundamentos, quem não quer escutar, não adianta. Não importa o que eu faça aqui, não importa que eu coloque o Bolsonaro declarando as coisas, não importa que eu faça a interpretação correta em cima daquilo que ele disse, não importa que eu mostre fatos que comprovem a minha argumentação, o cara não quer ver isso. Quem é torcedor, quem é idolatra o Bolsonaro, vai votar nele independente da merda que ele fale. Falar do Bolsonaro na Globo News, o que teve lá demais que não teve no Roda Viva? Primeiro que o nível técnico foi um pouco superior. A própria mídia percebeu que chegar lá e rebaixar o nível para ficar no mesmo nível do Bolsonaro, para fazer uma entrevista com ele, não produz nada, não agrega nada para a sociedade. Então, na Globo News, o pessoal que estava lá para entrevistar o Bolsonaro era um pessoal de um nível técnico, com perguntas técnicas bem melhor do que a do Roda Viva, correto? E aí o que acontece? Qual o comportamento do Bolsonaro que chamou a atenção lá? Nada. Ele falou o mesmo monte de merda que ele vai produzindo conforme a situação se apresenta. Por quê? O comportamento, a conduta do Bolsonaro foi a mesma no Roda Viva e é a mesma em outras entrevistas onde ele se sente coagido, onde intelectualmente ele está ameaçado. Porque quando ele está no meio do público dele, do Zé Povinho dele, aí ele vira o rei, ele vira Deus. Aí ele pode falar a merda que for, que o povo está lá com a boca aberta batendo palma. Quando ele é questionado de alguns pontos, quando ele é apresentado a alguns fatos que transformam ele numa pessoa incoerente, estúpida, aí ele fica meio coagido. Aí muitas vezes ele faz aquela conduta, aquele padrão de desviar da pergunta, com respostas totalmente sem sentido e sem relação com o que foi perguntado, ou ele se torna agressivo, aponta o dedo, já bate o pé, ou ele vem com uma historinha, ele sempre tem uma historinha, olha, eu, na minha infância, olha, eu, quando era do exército, olha, eu, quando estava lá, sempre tem uma historinha, tem que criar uma situação ali para você ficar viajando, e até você acaba se confundindo com a questão da pergunta, porque ele não responde o que foi perguntado. Eu pensei, na Roda Viva, que era só incapacidade intelectual, mas não é uma estratégia. Porque muitas vezes aquilo que ele realmente pensa sobre o que lhe foi perguntado, talvez não venha condizer com a expectativa do pessoal que está assistindo. Talvez vá passar uma imagem ainda mais negativa dele, se ele falar a real do que ele acha no assunto. Então ele não responde. Ou algumas vezes ele é incapaz nem de entender a pergunta. Ele foi tirado no programa da Globo News lá, quando o Gabeira estava citando sobre ditadura, novamente, esse assunto com o Bolsonaro, porque ele defende muito que houve um regime militar democrático, e o pessoal aponta que foi um golpe militar. E o Gabeira, quando perguntado nesse contexto aí, o Gabeira falou, eu não vou te responder sobre democracia e ditadura, porque você não vai me entender. E aí ele dá aquele sorrisão amarelo, tipo, o Gabeira lá, o antigão, ele tira o Bolsonaro. Ele humilha o Bolsonaro e fala assim, eu não vou falar com você sobre isso, porque você é incapaz de entender o que eu vou falar. E aí o Bolsonaro acho que nem entendeu isso na hora, porque ele deu um sorrisão amarelo e ficou por isso mesmo. Se ele é tão autoritário, tão agressivo, tinha que ir pra cima do Gabeira na hora. Como assim eu não vou entender? Fala aí, vamos debater o assunto. Mas ele não quis entrar nesse meio. Outra coisa que chamou a atenção na Globo News lá, quando foi lhe perguntado sobre educação, ele falou sobre implantar um projeto de disciplina militar nas escolas. Olha, galera, eu acho que é funcional. Eu não acho que um presidente vai conseguir implantar isso como regra para a educação no Brasil, muito porque a educação não é federalizada. A educação no Brasil é padronizada de acordo com os estados. Existe uma sugestão de conduta que vem lá do governo federal. Mas são os governadores e os prefeitos que decidem como vai ser a educação. Mas falar sobre isso, o exemplo da escola militar, é legal. Eu gostaria que meu filho estivesse na escola militar, sim. Porque a conduta de um aluno que passa por esse período de disciplina é bem melhor. O aprendizado ele é mais aproveitável, a educação adquirida ali é levada para o resto da vida,
né, dentro de uma sociedade hoje que não tem tempo de criar seus próprios filhos, porque o pai tem que trabalhar que nem um escravo que ele é, né, para sustentar, né, o filho e a família, né, e a mãe também está nesse mesmo processo, então o moleque é educado pelo Facebook, né, pelo YouTube e pela televisão. Se na escola ele tiver uma conduta exemplar, realmente estiver aprendendo, respeitando os professores, estiver ali prestando atenção na aula, né, eu acho que isso é válido sim. Só não acho que isso é programa que um presidente deve implantar. É uma ideia, sei lá. Nesse ponto eu até concordo com ele, mas eu ainda acredito também que você tem que dar liberdade para os pais, né, escolherem como vai ser o caminho educacional do seu filho também. Você não pode impor isso ao pai. Ó, vai ser assim, ou é assim ou não estuda. Não dá para você fazer isso. Infelizmente não dá. Você tem que ter essa liberdade. É questão de democracia. Nem todo mundo quer o regime militar para o seu filho. A minha ex, que é a mãe do meu filho, ela não aceita isso. Ela não gosta do colégio militar. Já pensei nisso, já conversei com ela sobre isso e ela não gosta. Não acha que vai ser legal, não vai ser produtivo para o moleque. Cada um é cada um. Tem que respeitar as diferenças e as opiniões diferentes das pessoas. E o que destacou o Bolsonaro também foi a hora que ele deu o chiliquinho de sempre, para defender o esquema corrupto dele. Porque, para mim, cara, se você recebe auxílio moradia sem ter direito, porque um dos critérios é que você não possua casa próximo ao local de trabalho. E ele tem casa, na verdade, o Bolsonaro ele tem um vasto potencial imobiliário aí dentro do seu patrimônio, então ele não fazia jus a receber o auxílio moradia, mas como é legal, então não é corrupção, não é crime, então ele acha que ele não é criminoso. Fez questão de destacar várias vezes que ele não é corrupto, apesar de que só pulou de partido corrupto entre partido corrupto, com lideranças das mais bandidas possíveis entre os seus líderes partidários, e olha que ele nunca foi do PT, e mesmo assim só teve envolvido com corrupção. Talvez ele não tenha se corrompido, mas você receber um auxílio moradia é imoral. É imoral, cara. E pra mim é corrupção. O problema é que ele faz parte de uma classe que tem o direito, tem o poder de legislar. Ou seja, eles podem legalizar alguns esquemas que seriam vistos como corrupção, um crime, e de repente tá valendo. Agora é legal, tenho direito a receber, vou receber. Já recebeu quase R$1 milhão ilegalmente, pelo menos no meu modo de avaliar. É imoral? Nossa, ele deu um chilique. Ele apontou uma possível imoralidade dos outros repórteres para justificar a imoralidade dele. O comportamento de gente assim é ridículo, cara. E o pessoal está destacando muito, o fato da questão da Globo, ter soltado uma nota no final da entrevista, a Camila Leitão foi falar lá, e ela falou daquela maneira meio robótica, meio bizarra, porque ela recebia a informação no ponto, o texto, e estava replicando o texto com as palavras dela ali, e ficou meio esquisito, Por quê? Porque o Bolsonaro, durante a entrevista, quando questionado sobre ditadura militar, ele fala que não foi golpe, foi uma revolução democrática, que os militares assumiram o poder constitucionalmente, e ele tem que estudar para defender isso, porque é a base da ideologia dele, o militarismo como poder democrático, e aí ele fala que não, foi legalizada. Aquele golpe de 64 foi uma coisa legal, constitucional. Tanto que era constitucional que a Globo apoiou na época. Quer dizer, na ideia do Bolsonaro, nesse ponto a Globo merece toda a credibilidade do mundo. Se a Globo apoiou, é porque era uma causa popular legítima. Foi isso que o Bolsonaro quis apresentar ali na hora. Ele já fez isso antes. O Bolsonaro ele distorce muito a questão da Rede Globo nesse ponto. Se ela, de alguma forma, for favorável a ele, aí a rede de televisão, a emissora mais credibilizada do mundo. É a melhor do mundo, representa o anseio da sociedade brasileira. Quando ela critica, aí ela não presta, é manipuladora, distorce, é tendenciosa. Ele faz sempre isso daí. E nesse ponto ele usa a Globo a seu favor, para justificar que não houve um golpe militar, já que a Globo apoiou. E aí a Globo, no final, fez um negócio que eu achei até meio surpresa, porque surpreendente, porque a Globo reconheceu que realmente apoiou o regime militar a partir de 64, mas que isso foi um erro. Ou seja, que a Globo reconheceu diante do Bolsonaro que o golpe de 64 foi realmente um golpe, não foi um regime militar democrático. Foi um golpe militar em 64, com o apoio da Rede Globo, que reconheceu seu erro. Então o que a Globo fez no final, apesar de maneira bizarra, com a Miriam Leitão falando, foi desmentir o Bolsonaro. E foi mostrar para ele realmente foi golpe, a gente apoiou o golpe na época.
Ficou feio pra Globo? Ficou, mas todo mundo sabe que ela é manipuladora, que ela é tendenciosa e que ela apoiou o golpe na época. Ela não tinha reconhecido isso dessa forma ainda. Né? Mas o Bolsonaro tentou usar a Rede Globo para legitimar o golpe, e a Rede Globo falou, não, você não vai me usar não. É o seguinte, né? Foi golpe, a gente apoiou o golpe, mas foi golpe. E aí o Bolsonaro ficou com o sorriso amarelo de sempre, mas vem o Coxinha, o Patinho Zumbi, não, o Bolsonaro calou a Globo. Bolsonaro... É que você nem entendeu o que aconteceu. Você é incapaz de entender o que aconteceu. A Globo desmentiu o Bolsonaro. Reconheceu que foi golpista junto com os militares e desmentiu, né, deslegitimou o argumento do Bolsonaro. Quer dizer, no meu ver, no meu modo de entender, ela humilhou o Bolsonaro, mas você é tão burro que você não entende isso, cara. Aqui foi o Cidadão X.